terminal Linux para criar diretórios, fazer tudo o que faz no terminal Linux dentro do próprio Fortran, através de subrotinas. E também explicar um pouquinho sobre a formatação das variáveis para apresentar os resultados em arquivo ou na tela. Então vamos para a nossa aula 8. Vamos criar aqui um diretório chamado aula 8. Vamos criar um arquivo vazio chamado aula 8 F90. Vamos criar o programa aula 8. Vamos seguir como estávamos fazendo. Explicit none end program. End program aula 8. Pronto. Então nós primeiro vamos explicar aqui sobre a formatação. Explicar aqui, vou fazer exemplo aqui para um caso de um número inteiro. E o restante está bem explicadinho aqui, é só seguir e fazer análogo ao que eu vou fazer para o caso inteiro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma variável do tipo inteira, chamar de outra coisa para não confundir. Chegar aqui número, pronto, uma variável número, e o número seja, sei lá, chutar aqui um número aleatório. Vamos supor que eu tenha um número inteiro que tem 5 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pode colocar quantos dígitos você quiser. Eu estou pegando esse como exemplo, 5 dígitos. E agora você vai fazer o que? Você vai escrever ele na tela. Pronto. Existem duas formas de escrever na tela. Uma é fazer isso que eu fiz agora, né, como já foi bem explicado aí em aulas anteriores, ou outra forma é fazer isso, né? Assim, pronto. Assim ele vai apresentar esse número na tela, do mesmo jeito. São formas equivalentes. Mas esse comando aqui, write, é melhor porque você pode escrever na tela esse estrela aqui. Se você informar o nome de um arquivo, sei lá, como a gente falava lá do aquele unit 1, 2, 3, sei lá, você bota o rótulo do arquivo, ele em vez de escrever na tela, escreve no arquivo. Pronto, isso já foi bem explicado antes. E esse outro estrela aqui é a formatação do número. E como é que é essa formatação? Bem, essa formatação tá bem explicada aqui. É só você acessar a página, essa página aí que eu achei aleatoriamente pela internet, e tá bem explicadinho nela. Vamos fazer um exemplo. Então é assim, né? Como ele está dizendo, você bota entre aspas e abre parêntese, ou seja, aspas simples, e dentro abre parêntese e coloca o formato. Para números inteiros, você coloca assim, i, pode ser um i maiúsculo, um i minúsculo, tanto faz, o i. E aqui vamos colocar, por exemplo, essa variável tem 5 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos colocar aqui 5. Vamos colocar primeiro só assim e vamos compilar para ver o que é que vai aparecer. Aula 8, traço O, aula 8. Pronto, aqui eu compilei. Agora para executar eu boto ponto barra e o nome do executável, que é esse arquivo aqui. Aí ele apresentou o número. Veja o deslocamento dele, ó. Ele tem 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está bem coladinho no canto da tela, no canto esquerdo, né? Vamos colocar agora, sei lá, 8 aqui no lugar de 5. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos compilar de novo, porque alteramos o código. Você vê que ele já deslocou para cá, ou seja, contando da posição do canto esquerdo da tela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse 8 aí é o número de dígitos que vai aparecer aqui. Ou seja, você botar maior aqui, sei lá, 12. Vamos ver se ele funciona com 12. Aí você vê que ele vai sempre deslocando para cá, ou seja, ele vai mostrar o tamanho todo aqui, mas ele não completou com 0 à esquerda, certo? Agora, se a gente adicionar aqui ponto e colocar 1, vamos ver se funciona.
Para vocês entenderem como, para que é que serve. Não fez nada, né? Vamos colocar, sei lá, 2 ou 4. Nada. Agora vamos colocar aqui, vamos reduzir aqui, 12 é grande demais, vamos botar 8 e colocar 8 também aqui. Pronto. Então o que significa que o tamanho total dele aqui vai ser 8 e ele já tem 5, né? Das 8, 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 5. E então ele vai vir mais pra cá um pouquinho aqui, vai vir mais pra aqui assim. Aí ele vai completar com zeros à esquerda nesse caso. Tá vendo? Eu botei 8, 8. Então, o tanto que passar do tamanho dele 5, ele vai completar com zero à esquerda. Se eu botar aqui, ele tem 5, tamanho 5, né? Então, se eu botar um 6, ele vai botar um zero à esquerda. Quer ver? Olha lá, colocou um zero à esquerda e o tamanho dele é 8. É por isso que ele deslocou ele todo um pouco da tela. Ou seja, se eu colocar 7, vai botar 2 zeros à esquerda, certo? Vamos lá, vou colocar 8, aí como já foi mostrado, ele bota 3 zeros à esquerda. Se eu colocar maior do que o tamanho dele, não sei se vai dar erro, vamos ver. Vai dar erro, ou seja, você não pode botar o número da frente aqui depois do ponto maior do que o que está atrás, que é o 8, entende? Então vai até 8. E se você botar menor do que o número de dígitos que tem aqui, ele vai ter o mesmo efeito de você usar somente sem o ponto e o 8. Ele vai ter o mesmo efeito de usar isso, né? Que foi o caso que eu fiz botando 8.1. Ou seja, se o tamanho total dele é 5 e eu estou botando 1 aqui depois do ponto, ele não vai adicionar zeros nenhum à esquerda. Ele vai continuar como se fosse nada, tá vendo? Ele vai simplesmente colocar o tamanho 8, que é o tanto que eu estou informando aqui. Vou botar 20. 20 e 10. Será que vai? Vamos ver. Entendeu? E o tamanho dele total aqui tem 10 dígitos. E ele completou com zeros. E pronto. E deslocou aqui. Eu estou botando 20, é o tanto que ele vai se deslocar. Então assim é de forma análoga para números reais e caracteres. Para números reais, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui um real e chamasse aqui um número A, chamar real, A igual a 34.0, pronto. Aí você botaria aqui A e agora a letra que você coloca aqui é um F, pode ser um F maiúsculo ou um F minúsculo, pronto. Então, nós podemos fazer isso. Assim, vamos ver o que acontece. Ele apareceu essas estrelas porque nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos botar aqui maior e botar 8. Então você vai brincando aí e vai vendo como é que é esse formato aí, tá vendo? Então aqui tá bem explicadinho. Então para a letra F que trata-se de números reais e o A é para variáveis inteiras. Cadê o A aqui? Ou perdão, inteiras não, strings, caracteres. Se você tivesse uma variável do tipo character, sei lá, de tamanho, um certo tamanho, você pode botar assim, tamanho 20, vamos supor que ela tivesse tamanho 20. Acho que esse len é opcional, você pode botar só assim. Enfim, bota do jeito que você quiser. E se essa aqui string, uma variável qualquer, minha var, M1, sei lá. Aí no lugar de, você não pode botar esse formato assim, você tem que colocar um A e o tamanho que você quer que ele seja mostrado. Vamos supor que esse M1 seja igual a José Antônio, lá o nome de uma pessoa, Antônio José da Silva. Vamos supor, chutei um nome aleatório aqui. O que é que ele vai mostrar então? Vamos apagar essa outra aqui.
Vamos compilar. Antônio José da Silva, ele botou só até si. Por quê? Porque a gente botou aqui só 20 caracteres, ele deve ter mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui foi porque a gente digitou coisas a mais do que o tamanho que ele pega. Vamos botar 25, vamos botar um tamanho maior, certo? E aqui a gente está mandando, ele novamente vai botar até 20. Tá vendo? Por quê? Porque é o tamanho que você está mandando ele formatar. Agora você bota aqui até 25. Aí ele bota tudo. Então é mais ou menos isso. E se você quiser apresentar as outras variáveis aqui na frente, no caso, sei lá, se são variável x do tipo real, aí você bota vírgula e bota o formato para aquele x, que é, sei lá, 16, 8, vamos supor. Aí se mais na frente tivesse uma inteira, aqui, que fosse n, um n que seja um número inteiro, aí você botaria aí, pode ser maiúsculo ou minúsculo, como falei, aí, 8, ou então, se quiser especificar os zeros à esquerda, aí, enfim, bom, já está explicado essa parte. Beleza. E só explicar aqui uma coisinha que eu não falei nas aulas anteriores, nas 7 aulas anteriores, que é a dupla precisão. Eu estava falando de variáveis inteiras, eu botando só assim, né? Então não falei nada ainda, vamos supor que tem uma variável, sei lá, x. A variável x que ela é inteira, né? Que ela é real. E eu vou mandar imprimir na tela o valor desse x. E vou definir o x igual a 89.12, por exemplo. Aí ele vai imprimir na tela esse número. Agora, isso aqui é um número que ele não é muito preciso se você não utilizar como dupla precisão. É bom fazer os programas em que você precisa de dados mais precisos utilizando dupla precisão. Uma forma equivalente, ou seja, para declarar dados mais, uma variável com dupla precisão, é você fazer assim, real 8 e coloca o x, ou então você faz assim, double precision x, pronto. Essa forma aqui é equivalente a essa, tanto faz. E você tem que, tanto faz, você botar assim, ou você colocar assim, double precision, ou você colocar assim, real estrela 8, é a mesma coisa. É até melhor do que você ficar digitando um nome grande, né? Tanto faz. Então vamos botar assim, só por escolha mesmo, só para enfatizar que é de dupla precisão. Então, vamos mandar ele exibir na tela a diferença, para você entender melhor. Viu só a quantidade de casas decimais que tem? Ou seja, dupla precisão para ter mais casas decimais, mais precisão no número fracionário, né? E se fosse só a de cima, ou seja, se não existisse embaixo, aí o tamanho que ele ia colocar seria só pequeno, ou seja, menos casas decimais, entendeu? Então é bom você inicializar ele aqui colocando um D0, que significa multiplicar por... Esse D é como se fosse aquela potência de 10, entendeu? Sempre você bota assim, enfim, e se for 10 elevado a menos 2, aí você bota menos D menos 2, alguma coisa assim, entendeu? É só para inicializar valores. Sempre que tiver esse D, significa double precision. Pronto, acho que é assim que pronuncia. Aí, opa, tá errado. Você não pode botar o D e se não tava dupla precisão, ele não vai fazer nada. Não vai ter feito assim. Pronto, apagar isso. Então, mas daqui pra frente, se você ver eu fazendo assim, já entende que é porque é dupla precisão, certo? Tanto faz botar assim, então deixa assim. Geralmente eu gosto de usar assim, real estrela 8. Pronto, tá vendo? Aí ele fica bem preciso. Pronto. Aí agora nós vamos explicar, sim, os comandos de Linux no Fortran. Só para concluir o vídeo, para não ficar grande.
Por exemplo, recomendo aqui você pegar um livro de shell ou simplesmente ver essa página aqui. Aqui está praticamente os 30 comandos que o usuário que usa bem terminal usa, esses comandos. Geralmente não precisa nem usar tanto assim. Tem ali uns 10 comandos, 8, 10 comandos que você usa com frequência e pronto. Isso é o suficiente para você saber manipular um terminal e usar o Linux. As pessoas acham que é bem difícil, mas não é. Bem simples. Por exemplo, um comando aqui que é útil. Por exemplo, estou aqui com... Pronto, acabei de usar que é o comando clear. Ele limpa a tela, certo? E vamos usar esse pwd. Faz o quê? Lista o diretório atual que eu estou. Estou dentro desse diretório aqui. Aula 8 que está dentro do meu home, meu usuário e dentro da pasta curso. Pronto. O comando cd faz o que? Ele entra em um diretório. Por exemplo, cd, ele volta, aí ls, lista diretórios, lista tudo que tem dentro do diretório atual. Diretório atual, eu votei 1, agora o cd vai para frente. Eu quero entrar em aula 8 novamente. Simples demais, né? ls, pronto, lista que está lá dentro. Clear, apaga. Pronto, e aqui tem o restante dos demais comandos. Por exemplo, ls, já usei o cat, por exemplo. Eu quero mostrar o que tem dentro do arquivo aula 8F90, né? Pronto, ele mostra e exibe o conteúdo do arquivo. cp, eu vou copiar a aula 8, F90 e se eu quiser chamar ele de aula 9, ponto F90. Pronto, aí vamos lá, você vê que ele já criou aqui a aula 9, então o CP faz só isso, certo? Se eu quiser apagar ele, eu faço rm aula 9.f90, ele sumiu, pronto. E aqui a página está explicando os restos, mover um diretório, seja lá para criar um diretório, pronto, criar um diretório. Se eu quiser criar um diretório, é só utilizar esse comando aí, makedir, abreviação mkd, aí eu quero criar uma pasta chamada minha pasta, por exemplo, supor, errei aqui, é mkdir, pronto, olha lá, ele criou, certo? Agora o que acontece nós podemos utilizar tudo isso dentro do próprio programa de Fortran. Por exemplo, esse comando aqui é bem útil, que é para fazer o quê? Criar um arquivo vazio. Vamos apagar aqui, que é touch, .txt. Olha lá, criou um arquivo vazio, certo? Fazer isso com aquele comando é a mesma coisa que eu abrir com o mouse aqui e fazer isso aqui, empty file, enfim, certo? Então veja que utilizar o Linux é bem simples. Por exemplo, esse comando aqui que lista a ocupação dos discos, por exemplo, né? Vou fazer aqui df-h, pronto. Mostra todas as ocupações de disco, por exemplo, 74% ocupado, 20% e assim vai. O que mais? Enfim, aí tem mais comandos aí. Isso aqui para diferenciar arquivos, para comparar dois arquivos e ver se eles são diferentes. Isso aqui é para ver o tamanho do diretório atual, quanto de espaço na memória ele está ocupando, quanto de armazenamento tem aquele diretório, sei lá. Enfim, agora tudo isso eu posso fazer dentro do Fortran. Como que se faz isso? Ou seja, eu posso executar isso automaticamente. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um programa que ele necessite organizar os resultados do processamento em diretórios. Por exemplo, eu posso fazer assim, tem uma subrotina, ou seja, o assunto da próxima aula vai ser subrotinas, o que são subrotinas, como criar subrotinas. Então existe essa subrotina que já é da própria linguagem Fortran, você não precisa saber nada dela, simplesmente chamar o nome dela, que é System, uma subrotina chamada System. Aí se chama uma subrotina em Fortran através desse comando aqui, call
seja, você coloca call e na frente o nome da subrrotina que você quer chamar. Ou seja, subrrotinas são trechos de programas que estão escritos em uma outra parte, pode ser em um outro arquivo separadamente. E quando eu precisar que aquele tipo de cálculo seja executado, eu simplesmente chamo ela e passo alguns parâmetros. E nesse caso aqui, o parâmetro a ser passado é uma string, que ele é passado aqui dentro do parênteses da seguinte forma. Pronto, para que é que ela serve? Ela serve para executar esses comandos de Linux. Por exemplo, vamos fazer um programa aqui para criar um diretório aqui, por exemplo. Então eu faço assim, vamos utilizar esse comando aqui, makedir, onde ele deve estar. Esse comando set, a gente coloca assim mkdir e coloca assim minha pasta. Bota qualquer nome, o nome que você colocar aqui, você digita aqui dentro desse string, ou seja, desse ambiente aqui string, que está entre aspas, o mesmo que você digitaria pelo terminal, como eu fiz agora há pouquinho, certo? Então, ao fazer isso, o que é que o programa vai fazer? Ele vai ser compilado, que eu vou compilar agora, e veja o que acontece. Opa, vem Fortran, aula 8.f90-o, aula 8. Pronto. Olha lá, ele vai criar um diretório, certo? Se eu quiser que ele crie um diretório, dentro não tem nada, eu crio um diretório vazio. Agora, se eu quiser, se eu for criar um diretório que já existe, se eu for agora no terminal e tentar criar essa mesma pasta, ele dá erro, né? Pronto, ele já existe, não pode criar. Então isso aí é do Shell, não tem nada a ver com Fortran. Então, vamos apagar e vamos criar agora dentro da pasta um arquivo chamado, sei lá, aatxt. Eu dei um nome qualquer aqui. Se você fizer isso no terminal Linux, o que é que ele faz? Ou seja, sem ser nada com Fortran. Se fosse fazer no terminal, ele fazia o quê? Não vai criar isso aí, pronto. Você não pode fazer assim, mas você pode fazer assim. E dentro você pode fazer o que? Entrar lá nela e criar aqui tout aatxt, por exemplo. Agora você vai lá, pronto, criei um arquivo lá dentro. Pronto. Agora se eu quiser fazer essa mesma coisa, sendo que quem vai fazer é o meu programa em Fortran, o que é que ele vai fazer? Então assim você não pode fazer isso, mas você pode botar vírgula, ponto e vírgula, e na frente você coloca o comando. Ou seja, aqui eu executei o primeiro comando que cria o diretório. Perdão, aqui eu tenho que executar outro para entrar nele. O nome dele é minha pasta. Eu entro nele, beleza, boto ponto e vírgula e depois que eu estiver lá dentro, eu crio. Eu crio um arquivo chamado aatxt. Pronto, vamos ver se ele faz isso mesmo. Opa. Compilar, vamos compilar. Vamos compilar o Fortran, aula 8. Estou dentro de minha pasta, na verdade eu já excluí ela até, né? Uso Fortran, aula 8. Pronto. Sempre que você abrir o terminal, por exemplo, vamos supor que se você abrir o terminal agora, você clicou aqui e abriu o terminal, ele vai estar... Sempre que você abrir o terminal, por exemplo aqui, né? Bota aqui, terminal. Cadê? Aqui, pronto. Ele vai estar sempre dentro do meu home. PWD, perdão. Ele vai estar sempre primeiramente dentro do meu home, que é isso, certo? Aí você usa comandos e vai até a pasta. No meu caso aqui eu já abro fazendo isso, certo? Mas agora sim, vamos ao que interessa, o que eu ia fazer. Que é eu criar compilar o programa. Fortran, aula 8, F90-O, aula 8. Pronto. Olha lá, criou a pasta, ou seja, fez isso aqui, usou esse primeiro comando, mkdir pasta. Depois ele entrou nela, cd minha pasta, e depois deve ter criado um arquivo vazio. Vamos ver se criou mesmo. Olha lá. Ou seja,
Tudo isso pode ser feito com o Fortran, certo? Apaga. E vamos fazer, por exemplo, agora o seguinte, vamos fazer um programinha bem simples, caso você queira criar pastas e nomear, dizer pasta 1, pasta 2, 3, 4, 5. Vamos supor que você vai fazer um programa que em algum momento você precisa organizar esses dados. Então você faria o quê? Bem, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai precisar de um número inteiro para rotular a quantidade, né? Então vamos chamar isso de i, uma quantidade de i. Você precisa fazer o que? Um laço de repetição, né? Do do. Vamos utilizar esse, uma forma de fazer repetição. Você quer ir de 1 até 10. Vamos supor que você queira criar 10 pastas. Aí você vai fazer o que? Vai fazer call system, ou seja, isso vai ser chamado 10 vezes. mkd e chamar assim job. Vamos chamar job underline job underline, pronto. Se você fizer só isso, ele vai dar erro, porque ele vai criar, quando i for igual a 1, ele vai criar uma pasta chamada job, um diretório chamado job underline, beleza. Até aí de boa. Aí na segunda rodada, ou seja, quando i for igual a 2, ele vai tentar criar um nome que já existe. Vai dar erro. Ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Na primeira rodada ele vai executar mkd job parará. Beleza, sem erro. Na segunda rodada ele vai executar de novo, vai dar erro, não vai criar, entendeu? Então assim não pode fazer. Mas se você tiver como fazer assim, ó, olha, se você tiver como fazer assim, job 0001, beleza. Job 002, beleza. Eu quero que ele faça isso, entendeu? E como é que faz isso, então? Agora é só remover rm-r, que é diretório, e colocar tudo que tiver o nome job, apague. Pronto, é uma forma de excluir, através de um comando só, apaga todos os diretórios. Então tem que tomar cuidado quando for executar esse comando, que você pode estar apagando um diretório que era muito importante e que não tem como recuperar mais, entendeu? Não vai nem para lixeira, já era. Pronto. Então aqui você vai fazer o que? Existe um operador em Fortran que é chamado // que ele concatena strings. Você vai fazer assim, ó. Pronto. Concatena string. Se você fizer assim, por exemplo, vamos botar aqui assim, ó. 001. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever somente assim, certo? Ele concatena as duas strings, certo? Ele concatena essa string aqui com essa aqui, ou seja, é unir. Concatenar é unir. Esse operador // funciona para isso no Fortran. Pronto. Então eu quero concatenar quem? O i, né? Quero concatenar o i. Só que se fizer assim tá errado. Por quê? Porque ele vai dizer que esse i não é inteiro, não é string. Ele é um inteiro, você declarou inteiro. E se você declarar ele como caracteres, você não consegue fazer o laço de repetição aqui, porque para fazer isso tem que ser um número inteiro. E como é que resolve esse problema? Bem, vamos compilar só para você ver que está errado fazer isso. Tá vendo? Ele vai dizer que operadores tem que ser do tipo caracteres para concatenar. E como é que faz isso? Bem, é simples. É só você fazer assim, write o i, você bota na frente, ou seja, agora se você fizer assim, ele vai escrever o i na tela, em formato livre. Que eu acabei de explicar no início do vídeo, né, como são esses formatos para número inteiro. Pronto, então ele vai fazer isso. Mas se em vez de escrever na tela, eu posso escrever em um arquivo, sei lá, o 1, 2, ou então eu posso escrever em uma variável do tipo caracteres. Então vamos deixar isso aqui assim. Vamos fazer assim, character, vamos definir um comprimento, vamos botar aí, sei lá, 6, pode ser
tem que ter o tamanho suficiente que caiba a quantidade de dígitos do número. Como aqui vamos só de 1 até 10, com 2 já resolveria, certo? Com 1 não resolveria porque quando chegasse no 10, aí o 10 tem 2 dígitos, aí ele ia dar erro. Então você bota sempre uma quantidade aqui que cobre o tamanho de dígitos da variável em questão. Então 6 já está bem, 6 dá para ir até 10.000, então por mais do que é suficiente. Vamos botar 5, que dá para ir até, no caso 5 a 10.000, né? Botar 4, que vai até 1.000, pronto. 1.000 tem 4 dígitos, beleza. Então, essa variável que eu vou declarar, vou chamar um auxiliar, um i auxiliar, chamar assim, i aux, um nome qualquer que você quiser. Só estou dizendo i aux, pronto. Um i auxiliar, e eu vou pegar esse i auxiliar e colocar aqui, no lugar desses pontos de interrogação. Pronto. O que é que ele faz, essa linha aqui faz? O que essa linha faz é, pega o número i, que era um inteiro, converte ele para caracteres, para o formato string, ou seja, string e caracteres é a mesma coisa. E como essa variável é caracteres, ele vai pegar e converter. Pronto. Aí agora, já que ela é caracteres, agora eu posso sim botar o iaux aqui. Ou seja, se colocar i, tá errado, mas iaux é caractere, beleza. Então assim ele vai colocar. Mas para isso eu tenho que botar um formato primeiro. Nesse caso aqui é obrigatório fazer o formato. Então, como é um número inteiro, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse i para um A, para não confundir aqui. Só estou nomeando, diferente. Uma AUX. Só para ficar melhor, para não confundir. E o i, para não confundir com esse i que eu vou botar aqui, entendeu? I, que é de formato inteiro, ou seja, de formatação. Esse i que eu estou botando agora, conforme eu expliquei no início, desse formato aqui, certo? Aí você coloca o tamanho, 4, que é o tamanho de dígitos que vai ter aqui, desse job 001, certo? 4, e bota ponto 4, que aí ele completa com zeros à esquerda, para poder o nome não ficar separados por espaço, entendeu? Pronto. Então fazer isso, ele vai fazer o quê? Eu espero, ou seja, vendo aqui o programa, eu espero que ele faça ele crie automaticamente, através desse comando call, ou seja, da subrotina, crie 10 diretórios. E ele nomeia assim, job 001, job 002 e assim vai, entende? Vamos lá. Tá errado ainda o quê? Faltou parêntese. Parênteses. Para botar o formato tem que estar entre parênteses. Pronto, era só isso que eu estava reclamando. Agora sim. Ponto barra. Pronto, olha lá. Entendeu? Ele criou automaticamente. Então isso aqui é muito útil muitas vezes, que você vai fazer um programa, tarará, tarará, que em algum momento precisa organizar os dados, por exemplo. Só para concluir, vamos supor que seja um cálculo de uma função, um problema físico, ou sei lá, o problema que você esteja abordando, e que para um dado parâmetro o seu cálculo vai dar um tipo de resultado. Aí você gostaria de armazenar isso em um diretório, e quando você alterar um certo parâmetro da equação lá, vai ter resultados bem diferentes. Aí você gostaria de botar esses novos resultados em um diretório 2, e chamaria isso de job, entendeu? Aí você gostaria de fazer 10 jobs, botaria aí. Se você quiser fazer mais aqui, vamos botar 200. Aí vai demorar um pouquinho. Vamos apagar isso aqui. Aí 200 vai criar um montão de diretórios. Ele está gastando um tempinho. Bom, já terminou. Já escreveu os 200 diretórios aí. Agora você vai sofrer para apagar tudo. Mas aqui é só fazer assim no terminal. Botão estrela. Todos os diretórios que tiverem o nome job, underline, serão excluídos. Pronto. Acabou. Então é isso. É muito útil você aprender esses comandos de Linux e pronto. Não é nada difícil. Com isso aqui você faz tudo o que você quiser no seu sistema. Instala coisas, remove, dá permissões, vê tamanho de tudo.
Caso dê um problema na sua tela que sua interface gráfica não abre, o que é que você pode fazer? Utiliza somente esses comandos aí, você resolve o problema e volta a fazer a tela, voltar a funcionar, por exemplo. Entendeu? O comando de linha do Linux é isso, muito simples. E você pode conectar isso com o Fortran através dessa subrotina. E, portanto, essa aula finaliza aqui. E na próxima será sobre subrotina. O que são subrotinas, como declara subrotinas, como manuseia subrotinas. E é isso. Até a próxima aula. Valeu!